Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande Banco do Sul e Celulose Riograndense. Olá, boa noite. Boa noite. O Índice de Desenvolvimento Humano dos negros brasileiros cresceu mais do que o dos brancos. Mesmo assim, a desigualdade ainda é tão grande quanto a diferença na cor da pele. O Panorama de hoje discute o racismo e a discriminação. Vamos fazer uma análise das políticas afirmativas que ajudaram a elevar o IDH de quem representa a maioria da população do país. O sistema de cotas como ferramenta de inclusão social e a realidade no mercado de trabalho. Como vivem os remanescentes de quilombos? Veja também, projeto de lei anti-vandalismo combate pichação e destruição do patrimônio público da capital. Prefeitura de Porto Alegre declara situação de emergência após terceira morte por leishmaniose. E a parceria entre universidade e escola para a recuperação de um espaço de leitura. A desigualdade entre negros e brancos no país diminuiu, mas ainda é grande a lacuna social que separa no Brasil os descendentes dos contingentes africanos e europeu. É o que revela a última edição do Índice de Desenvolvimento Humano medido pela Organização das Nações Unidas. E no Rio Grande do Sul, a diferença entre esses dois grupos étnicos é ainda pior, mesmo com os avanços obtidos com políticas afirmativas como as cotas raciais. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal por cor, sexo e situação de domicílio é uma radiografia das desigualdades e semelhanças entre negros e brancos, mulheres e homens e população urbana e rural. No caso dos negros, o IDHM geral no Brasil entre os anos de 2000 e 2010 cresceu 2,5%, mais do que entre os brancos, que foi de 1,4%. Mas a população negra segue tendo IDHM muito menor que o da população branca. São 170 indicadores agrupados em áreas como a educação, renda e longevidade. O estudo faz um corte dos índices socioeconômicos nas categorias muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. Em nenhum dos 111 municípios brasileiros pesquisados, a população negra consegue atingir o padrão muito alto. E aqui em Porto Alegre a situação é ainda pior. Enquanto na média nacional a população negra tem um IDMH 14,4% inferior ao da população branca, aqui esse índice é 18,2% menor. Tem muito preconceito, né? Valorizar um pouco mais a raça negra, tendo em vista que a raça negra também tem os mesmos valores dos demais. O relatório aponta as políticas públicas do período entre 2000 e 2010 como responsáveis pelo encurtamento das desigualdades. Espero que continue, embora a gente tenha vendo que alguns novos governos e sistemas que estão se aproximando aí vão tentar diminuir um pouco isso, mas eu acho que essas políticas públicas têm contribuído bastante para isso. Tendo mais incentivos, a gente não pode dar um passo para trás. Sempre pensando na frente e com certeza vai dar tudo certo. Winnie Bueno faz mestrado em Direito Público e coordena um curso de emancipação feminina e resistência antirracista. Segundo ela, mesmo com o aumento do IDH entre a população negra, o Brasil ainda pode ser dividido em dois países. Se esse país, o país para as pessoas negras, ele é mais perverso, a gente tem que atuar para mudar essa situação. Então, ter políticas públicas que sejam tanto para mulheres, quanto para educação, quanto para saneamento, quanto para habitação, que sejam centralizadas na população negra, que é uma coisa que a gente ainda não tem, que ainda é resistente, né? Inclusive nos meios de esquerda, é importante para a gente conseguir avançar nesse cenário socioeconômico. O vice-presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, o CODENE, diz que existe um abismo social que as políticas públicas ainda não dão conta. Segundo ele, melhorar o IDHM da população negra não é suficiente. As políticas precisam andar na velocidade da tecnologia, da modernidade, porque senão, de fato, elas vão corrigir distorções. Elas ficam apenas nas boas intenções, e boas intenções não melhoram a vida, a qualidade de ninguém.
Eliane de Souza é doutoranda em educação na URGS e preside o Instituto África e América, uma ONG que trabalha com cultura e educação para a população negra, indígena, quilombola e trans na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Na URGS, ela desenvolve uma pesquisa que mostra o quanto as políticas afirmativas de acesso à educação têm influenciado na vida dessas populações. Alguns dados que nos chegaram, e a partir desses alunos cotistas, 32 anos é a média para ingresso na universidade. Então, assim, é uma média muito alta, comparando com os alunos de 18, 19 anos. E a gente sabe também que eles têm ficado de 5 a 7 anos, ou 6 anos e alguns meses, dentro da universidade para concluir uma graduação de 4 anos. E isso deve-se às suas dificuldades na questão do trabalho, da questão de estar atendendo as agendas familiares e outras questões de família, filhos. E isso também é um diferencial que os nossos professores precisam estar atentos. E ao longo do panorama, a gente conversa aqui no estúdio com especialistas para fazer uma análise sobre a desigualdade entre brancos e negros. No próximo bloco, vamos ver como essa desigualdade se reflete no mercado de trabalho. E agora vamos a um resumo de notícias. Foi lançado nesta terça-feira o Dia do Desafio, que vai envolver 493 municípios gaúchos. No Dia do Desafio 2017, Porto Alegre vai disputar com São Paulo para ver quem mobiliza o maior número de pessoas em relação ao número oficial de habitantes. Em 31 de maio, a ideia é garantir que em todos os locais de trabalho e instituições, os cidadãos pratiquem alguma atividade física por pelo menos 15 minutos. O objetivo é combater o sedentarismo, que, de acordo com a ONU, causa cerca de 300 mil mortes por ano no Brasil. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região adiou para amanhã o prazo de vencimentos processuais que ocorreriam hoje. O motivo foi o ataque cibernético mundial da última sexta-feira. A decisão também levou em conta fatores como a impossibilidade da Caixa Econômica Federal acessar a internet, conforme informado pela instituição. Porto Alegre já vive uma situação de emergência epidemiológica por causa da leishmaniose. Foram registrados 3 casos. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a doença afeta principalmente a população mais pobre, que mora em regiões com lixo a céu aberto e perto de áreas silvestres. A zona leste da capital concentra a maior incidência do mosquito palha, que é vetor da leishmaniose. A gente viu aí que a Prefeitura da capital decretou emergência epidemiológica por causa da leishmaniose. A 3ª morte pela doença foi confirmada hoje. A vítima é uma senhora de 81 anos, moradora da zona leste de Porto Alegre. Quem nos traz mais detalhes é a repórter Lívia Guilhermano. Boa noite, Lívia. Boa noite, Fernanda e Dalva. A idosa estava internada desde o início do mês no Hospital Conceição. Ela era moradora do bairro Jardim Carvalho, mesma região onde foram registradas as outras 2 mortes. Uma menina de 1 ano e 7 meses em 2016 e um homem de 43 anos em fevereiro. Desde o primeiro óbito, Porto Alegre está em situação de emergência epidemiológica. E para falar sobre este assunto, está aqui ao meu lado o diretor da Vigilância em Saúde, Anderson Lima. Boa noite, Anderson. O que é a leishmaniose e como ela é transmitida? Bom, a leishmaniose é uma doença parasitária transmitida pelo mosquito prego. Esse mosquito ele é de matas silvestres. E é muito importante que a comunidade fique atenta, porque se ela for diagnosticada rapidamente, ela é curável. Mas, se o diagnóstico não for precoce, ela pode levar 95% das pessoas a óbito. Então, desde setembro do ano passado, nós estamos fazendo ações na área do Morro Santana, numa comunidade muito vulnerável. Lembrando que é um mosquito que se produz em material orgânico, então nós já retiramos daquela região mais de 30 toneladas de rejeito, de lixo que estava acondicionado de forma inadequada, para evitar que haja a procriação do mosquito. Então, se houver o mosquito, se ele picar uma pessoa contaminada, então vai haver a transmissão sustentada do parasita. Quais são os sintomas da doença?
Bom, são sintomas muito inespecíficos, né? Uma febre, um emagrecimento, o aumento do abdômen, porque cresce o fígado, cresce o baço. Nós fizemos alertas epidemiológicos, né, para que aquela comunidade, os médicos daquela região, fiquem atentos, não é, a essa situação, porque até então nós não tínhamos, não é, os casos de pessoas, casos humanos, né? É importante lembrar que desde 2010 nós estamos fazendo a monitoração dos cães, né? Em que nós já havíamos diagnosticado, não é, a leishmaniose, e o alerta àquela região onde nós temos o mosquito palha, não é, que é o vetor que transmite, então, não é, pode picando um cão contaminado, se ele picar um ser humano, vai transmitir o parasita. Quais os cuidados que os moradores dessa região podem ter? Bom, nós estamos orientando os moradores dessa região e outras pessoas que fazem o uso daquela área, como escoteiros, pessoas que fazem trilha, não é? Para que eles usem repelente, usem roupas de manga comprida e fiquem atentos a sinais e sintomas, não é? No caso da presença dos sinais e sintomas, procure imediatamente a unidade de saúde, né, alertando que estiveram naquela região, para que a comunidade médica saiba que existe a possibilidade de eles estarem contaminados com leishmaniose. Ok, Anderson Lima, diretor da Vigilância em Saúde, muito obrigada pelos esclarecimentos. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Lívia. E o nosso assunto agora é vandalismo. No fim de semana, uma jovem foi presa em flagrante quando pichava em plena luz do dia o monumento do Expedicionário, um dos cartões postais de Porto Alegre. Atos como esse, infelizmente, são comuns na capital. Para tentar conter o problema, o Executivo Municipal enviou hoje à Câmara de Vereadores um projeto de lei que torna mais severa a legislação contra ações desse gênero. Carmen já perdeu as contas de quantas vezes precisou pintar a casa. A última pichação que encontrou foi na semana passada. E ainda levaram a maçaneta da porta. A gente pinta, gasta horrores, bota aquela tinta anti-piche, não adianta nada. Eles vêm e picham de novo e não adianta nada. Eu desisti. A casa da dona Carmen não é a única. As dos vizinhos também estão pichadas. O dono desta pensão até resolveu fazer uns desenhos na fachada para tentar dar um fim no problema. Um projeto de autoria da Prefeitura de Porto Alegre quer tornar mais dura a legislação de combate ao vandalismo. As multas, que hoje variam de R$ 200 a R$ 400, poderão chegar a 12 mil em casos como pichações, furto ou dano de monumentos e placas. Pichar patrimônio público, estragar o patrimônio de Porto Alegre, vai ocasionar com que a pessoa tenha realmente uma despesa alta dentro de uma realidade social, mas coerente com o tipo de problema que está causando na cidade. Mas a principal modificação da proposta é a alteração das atribuições da Guarda Municipal. Hoje, os agentes atuam na condução dos envolvidos para a Polícia Civil. Se o projeto for aprovado, eles terão o poder de autuar e aplicar multa. No ano passado, nós tivemos 46 detenções por pichação em Porto Alegre. Dessas 46 pessoas que foram detidas, nós não tivemos nenhum pagamento de multa administrativa. Isto se deve a alguns fatores, mas o principal fator é que não se aplicava a autuação no momento do flagrante. Outra medida prevista no texto é a regulamentação do comércio de tintas e sprays. Os estabelecimentos serão monitorados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E agora é hora de falar de cultura, porque este mês um dos pubs mais tradicionais de Porto Alegre está completando 30 anos de atividades. E para comemorar, estão marcados vários shows. Hoje é dia de conferir uma dupla que é velha conhecida de todos nós. E quem vai nos contar mais sobre a atração é o Paulinho Moreira, apresentador do programa Sessão Jazz da Rádio FM Cultura. Boa noite, Paulinho. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Pois é, o Sgt. Peppers, que surgiu lá na Dona Laura 30 anos atrás e que agora está há uns 5, 6 anos lá na Quintino Bocaiúva 256, está completando os 30 anos e para comemorar traz a Porto Alegre, hoje e amanhã, a partir das 9 da noite, Cleito e Cleidir, que lançaram esse disco aqui
há 2 anos atrás, o disco Todas as Letras, que é um trabalho bem interessante. Eles fazem música para letras de Caio Fernando Abreu, Luiz Fernando Veríssimo, Cláudia Tages, Marta Medeiros. Mas hoje e amanhã, nesse show lá no Sgt. Peppers, eles vão fazer um astral acústico. O Cleiton e o Cleidir, violão, voz e violino, que o Cleiton toca violino, e vai ter a participação especial do Zé Flávio, guitarrista, que tocou com eles durante muito tempo, trabalhou aqui com a gente, aqui na FM Cultura, uns anos atrás, e eles vão fazer, claro, né, aquele desfile por todos aqueles sucessos, né, Maria Fumaça, Deu Pra Ti, Paixão, e aí se a gente começar a falar, não para mais, né. Então, hoje e amanhã lá no Sgt. Peppers, na Quintino Bocaiúva, 256, ingressos a R$200 e R$100 para quem é estudante e paga meia entrada. E aquele astral, né? Tu vê Cleiton e Cleidir num bar, sentado, consumindo uma bebidinha, uma comidinha bacana, e eles ali na tua frente fazendo o som. Ótimo, né? Mais descontraído dessa Mais vez. descontraído impossível, né? Bacana. Tem vários shows que vem pela frente também. É, né? tá cheio de shows. Porto Alegre tá com uma programação intensíssima. Agora, sexta-feira, tem o grande encontro, né? A Elba Ramalho, o Geraldo Azevedo e o Alceu Valença, lá no Auditório Araújo Viana. Também um show imperdível. E aí, segue o baile, né? Tem muita coisa acontecendo na cidade de Porto Alegre. Anota, marca na agenda para não esquecer, porque tem muita coisa acontecendo por aqui. E a gente vai trazendo as dicas agora. Vamos liberar então o Paulinho Moreira, que segue para a rádio, para o Sessão Eu Jazz. estou chegando lá no estúdio da FM Cultura para fazer o Sessão Jazz, que começa hoje com um grande mestre do sax tenor, o Sonny Rollins. E depois tem outras coisas bacanas para vocês ouvirem lá. 107.7, hein? Não esqueça. FM Cultura, Sessão Jazz, de segunda a sexta, 8 da noite. É isso aí. Obrigada, Paulinho. Até Bom mais. programa. Obrigado. Até terça que vem. Até. Obrigada. Bom, e você que está nos assistindo já sabe, né? Para participar do Panorama é só entrar em contato pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp. Manda pra gente as suas perguntas, sugestões ou comentários. E ainda nesta edição, vamos falar sobre os chamados quilombos urbanos de Porto Alegre. A situação dos negros no mercado de trabalho. E veja também, parceria com a universidade possibilita a revitalização de biblioteca escolar. É daqui a pouco. Altos índices de desemprego estão entre as consequências mais cruéis da crise econômica. Tem muita gente que precisa trabalhar e não consegue uma vaga. Essa situação fica ainda pior para a população negra. Camila contraria as estatísticas. Ela tem 13 anos de formada, é sócia num escritório e é bem-sucedida na área em que atua, de direito civil e trabalhista. Com tantas qualidades, a cor da pele deveria ser um mero detalhe, mas não foram poucas as vezes em que o racismo tentou arrancar dela o papel principal. No Fórum da Grande Porto Alegre, né, o atendimento para os advogados é das 9 às 11 da manhã, somente para os advogados. Só que um dia eu entrei, um pouco antes na minha frente entrou um outro colega, né, muito bem vestido, de cor branca, e o guarda simplesmente disse: "Oi, bom dia, doutor", né, e deixou passar. Quando chegou a minha vez, ele sequer perguntou se eu era advogada, ele simplesmente chegou e disse: "Não, esse horário não pode entrar quem não é advogado", ou seja, ele já insinuou que eu não seria advogada, né? Sequer perguntou: "Boa tarde, a senhora é advogada? A senhora pode se identificar, mostrar a sua identidade", né? Então, é bastante constrangedor uma situação dessas, né? A advogada nunca se deixou abalar pelo racismo, mas esse exemplo dela é apenas uma exceção. Infelizmente, essas histórias quase sempre terminam sem um sorriso no rosto. O preconceito ainda é um grande entrave para a maioria dos negros no mercado de trabalho.
Ainda são poucos negros no mercado de trabalho, principalmente em algumas áreas. E eu acredito que, principalmente, né, no interior, né, cidades até não tão distantes da capital, exista muito preconceito e até uma certa surpresa, né, quando a gente diz que é advogado. Eles não estão ainda acostumados em ver o negro em ascensão profissional, né, em um negro numa posição de destaque. Segundo um levantamento da Fundação de Economia e Estatística, a taxa de desemprego total entre os negros da região metropolitana passou de 12,6% em 2015 para 16,1% em 2016. No mesmo período, a população considerada não negra apresentou um salto menor na taxa, de 8,1% para 9,9%. Ainda em 2015, um levantamento semelhante mostrou um abismo entre o rendimento médio das populações. Enquanto os negros tiveram seus ganhos mensais diminuídos de R$ 1.697 para R$ 1.620, os não negros saíram do patamar de R$ 2.343 para R$ 2.160. Embora tenham sofrido uma redução maior nos salários, o rendimento de pessoas brancas ainda era R$ 540 superior. Olhando para as taxas de desemprego, nós vamos ter, ao longo de toda uma série de 25 anos da pesquisa, sempre uma taxa de desemprego mais elevada para os negros do que para os não negros. E isso em todos os níveis de escolaridade. Ou seja, quando nós comparamos uma pessoa com o ensino fundamental completo, um negro e o não negro, nós vamos ter que o negro ele tem uma taxa de desemprego maior e um rendimento médio mais baixo, comparando com o mesmo nível de escolaridade de uma pessoa não negra. A Jéssica sabe bem como é essa situação na prática. Vai uma negra tentar serviço é bem diferente do que uma loira. Uma branca, na loja, minha prima, a Nicole, é branca, conseguiu e eu fui ali também entregar currículo e falaram que não precisavam, sendo que estavam precisando. E ela conseguiu e ela é branca? Conseguiu, tá ali, aham. Em alguns casos, como o deste jovem, a solução foi partir para o serviço público, onde a forma de ingresso por concurso e cotas garantiu que ele tivesse as mesmas oportunidades. A concorrência, quando vai, vamos dizer assim, geralmente são 10 candidatos, né? 5 em 5, vamos botar assim, 50 para cada lado, né? Sempre vai ter, sempre um olhar negro, a gente ainda é muito discriminado pelo nosso passado, né? Então pode ver que os melhores cargos que tem quem ocupa são os brancos. Casos de racismo não estão longe da realidade de ninguém, e o que aconteceu com a Camila e com a Jéssica se repete a todo momento. O motivo? Racismo, falta de cultura, preconceito. Tudo o que precisa ser erradicado. Procurar a entender mais as coisas, né? A juventude a estudar mais, né? Para que eles possam entender que o negro não é um animal, não é um bicho, o índio, seja quem for, né? E nós somos todos iguais, né? Diante de Deus somos todos iguais. O que muda somente é a cor. E para saber por que as desigualdades raciais ainda são tão significativas, nós vamos conversar aqui no estúdio com Gleidson Renato Martins, advogado, assessor jurídico do Movimento Negro Unificado, e Marcos Vinícius de Freitas Rosa, doutor em História. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, a gente viu ali na matéria o caso da Camila, né? Um caso bem sucedido no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho reflete bem a situação do negro no Brasil hoje, principalmente para a mulher negra, né? Como é que vocês fazem a avaliação desse caso? Pois não, eu acho primeiro que a gente tem que lembrar, por exemplo, que o tema trazido aqui, por exemplo, para vocês, é essa diminuição, né, a diminuição da desigualdade. Mas, no entanto, o que a gente tem que deixar bem nítido é que hoje nós vivemos como os brancos viviam 17 anos atrás, né? Acho que é isso que essa pesquisa está desnudando, né? Que as políticas públicas de combate à discriminação racial, elas tiveram um determinado êxito, né? No entanto, ainda não conseguiram trazer a equidade entre negros e brancos no Brasil. Minimamente isso. E essa realidade não vem de hoje, né, professor? Quer dizer, isso aí é uma caminhada... Ela não vem de hoje, né? Dando continuidade à fala que antecedeu, a gente vê a aplicação de políticas públicas universais no Brasil e que elas são capazes de gerar, vamos dizer assim, inserção social e melhorias nas condições de vida das duas populações, a negra e a branca, né? Ainda assim, a desigualdade entre elas se mantém. Bom, nós temos
alguns fatores que ajudam a pensar o porquê da manutenção dessa desigualdade. Não é apenas a herança de um passado escravista, onde essa diferença já existia e apenas se manteve num pós-abolição, mas é também pensar como ela vem se renovando depois de um período escravista, dos quais nós herdamos as desigualdades sociais. Essas diferenças, elas se mantêm na sociedade. A gente tem que também olhar um pouco para isso, como elas continuam se reproduzindo, né? Apesar de nós termos políticas públicas que geram avanços para todos, as diferenças entre os negros e brancos, elas são tão grandes que elas se mantêm mesmo quando há melhoras para os dois grupos sociais, tá? Pois é, a gente viu aí também que muita gente sente esse preconceito na pele na hora de procurar um emprego, né? A menina relatou que para ela a vaga estava fechada e a prima que era loira, conseguiu essa vaga. Vocês também têm experiências nesse sentido? Vocês já viveram alguma experiência parecida? Olha, eu acho que ser negro ou negra no Brasil, tu não tem como não conviver com racismo diariamente, né? A diferença é se tu vai conseguir identificar que aquela abordagem, que aquela brincadeira ou que aquela afirmação, mesmo aparentemente positiva, é racismo ou não, né? Então não há como, numa sociedade racista, estruturalmente racista como o Brasil, que a gente não conviva com isso, né? Mas eu prefiro, para trazer para o debate, nós entendermos o seguinte: o Brasil, eu acho que nós, no Movimento Negro, conseguimos uma grande vitória em desmascarar a democracia racial, a dita democracia racial, né? No entanto, a gente ainda não conseguiu isso, ou certos setores da sociedade não conseguem entender que o racismo no Brasil ele é estrutural e estruturante. Se ele é estrutural e estruturante, ele vai estruturar absolutamente tudo, inclusive a tua percepção de beleza na hora de contratar alguém para ficar na recepção de determinada empresa, né? Moral de determinada pessoa, qualidade intelectual de determinada pessoa, né? Então, o Brasil, ele parte de um pressuposto racista para, então, em cima desse pressuposto racista, ele acaba discriminando. E isso, por óbvio, acaba fazendo com que negros e negras continuem. Mas, se antes nós acreditávamos ou dizíamos, né, que a academia, principalmente, quando começou a discutir, acreditava na possibilidade ou não que o racismo era fator condicionante, né? Depois descobriu-se que não era só a raça, e sim a classe. Hoje a gente entende que, para entender o Brasil, tem que se fazer recorte de raça, classe e gênero. Se não entender isso, não entende a discriminação. Bom, a gente, no próximo bloco, volta a conversar sobre este assunto e nós vamos conhecer a luta de uma comunidade quilombola para permanecer em uma das áreas mais nobres aqui da capital. E agora mais um resumo de notícias. Semana Cidade Limpa de Porto Alegre chama atenção para cuidados com a cidade e oportunidade de trabalho para deficientes no Cine da capital. Confira. Começou hoje a 12ª Semana Cidade Limpa de Porto Alegre, que pretende chamar a atenção para questões relacionadas aos cuidados com a cidade. Numa estrutura montada no Largo Glênio Pérez, no centro histórico da capital, a população poderá obter informações sobre como separar e encaminhar os diferentes tipos de resíduos. A semana também quer orientar o público sobre as infrações previstas no Código Municipal de Limpeza Urbana, com multas que vão de R$ 351,46 a R$ 5.623,48. Operação Regresso. Cerca de 100 policiais civis participaram hoje de ação de combate ao tráfico de drogas e a retomada de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, invadidos por criminosos no bairro Restinga, zona sul da capital. Com o apoio de 30 viaturas e de um helicóptero, 21 mandados judiciais foram cumpridos durante a ofensiva do DENARC, o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico. O Cine de Porto Alegre está oferecendo 60 vagas de trabalho para pessoas com deficiência. As oportunidades são para uma empresa de telemarketing. Os candidatos devem ter pelo menos 18 anos e ensino médio completo.
O processo de seleção começa nesta quarta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, no Cine Municipal Mauá, no centro da capital. E não esqueça, é preciso levar RG, carteira de trabalho e comprovante de endereço. A parceria entre uma universidade privada e uma escola estadual garantiu um lugar completamente novo para a leitura. E o estudo é o projeto Biblioteca Viva. Foi implementado na região norte de Porto Alegre. Para os jovens que se envolveram na revitalização e reorganização do acervo, o resultado do esforço foi gratificante. Confira agora no quadro Cidadania de hoje. Agora só falta a etapa final do trabalho. A biblioteca nova está pronta. Os livros estão limpos e catalogados. O sentimento é de dever cumprido para estes 4 alunos que estão quase deixando a escola e que receberam a oportunidade de aprendizado como bolsistas júnior de iniciação científica no projeto Biblioteca Viva. Vai ficar na nossa memória que a gente pôde ajudar e poder vir aqui depois e dizer, bah, que legal, as pessoas estão ali usando os livros, lendo. Isso vai ser muito gratificante por poder saber que a gente ajudou, tem um dedo nosso ali. É que no começo do projeto, em 2015, a biblioteca da Escola Estadual Professor Alcides Cunha, que fica no Morro Santana, na zona norte da capital, estava praticamente inutilizada. O Fernando pode contar porque estuda ali desde pequeno. Uma biblioteca que tinha aqui, acho que nem dá para chamar de biblioteca, estava em uma situação deplorável, livros estragados, cupim, desorganizados, era um espaço desconfortável. Tudo começou com a Vera Lúcia, que é professora da escola e hoje também coordena o programa de pós-graduação em educação na Universidade La Salle. Ela contou com todo o apoio da direção para o projeto. Logo, outros bolsistas do mestrado e do doutorado abraçaram a iniciativa e até a fundação de um banco privado se sensibilizou e garantiu a compra de todo o mobiliário e equipamentos de informática para a biblioteca. Mas foi trabalho árduo, que começou com a recuperação do acervo. Ele poderia ter sido todo perdido. Que estava totalmente destruído por os cupins. Os cupins estavam mexendo na biblioteca por inteiro. E ela ficou muito tempo fechada, tanto que ela virou um depósito de lixo. E as crianças queriam vir e não tinha como poder eles ter acesso à biblioteca, porque tava os livros, não só como eles estavam destruídos, como tinha também, não tinha espaço. Também tinha muito mofo, tinha pedaços da biblioteca caindo. Então foi, olha, o trabalho que a gente fez foi muito pesado, mas a gente teve um resultado muito gratificante. A gente tentou, eu adoro ler, mas a gente não sabia como uma biblioteca funcionava, então isso é gratificante de poder ter trabalhado arrumando o acervo da biblioteca, restaurando o acervo. E eles não só aprenderam como fizeram. Agora, a última fase é a digitalização dos dados bibliográficos de 13 mil volumes para a consulta informatizada dos usuários da biblioteca. Eles são os alunos desta escola, que tem tanto ensino médio como fundamental. E no projeto, a parceria da universidade para o incentivo à leitura não para por aí. Tivemos também uma bolsista de pós-doutorado trabalhando aqui no projeto com a Hora do Conto, desenvolvendo a Hora do Conto com as crianças em espanhol. Agora nós temos alunos de mestrado desenvolvendo a Hora do Conto em inglês com os pequenos, bolsistas de iniciação científica da universidade que vêm à escola ajudar na elaboração de banners com os alunos. Esse trabalho eles foram à universidade apresentar na Semana de Iniciação Científica, né? Então, essa parceria universidade-escola é muito importante para que as coisas aconteçam. Esta turminha já está assídua na biblioteca. O Ricardo já sabe consultar no computador e buscar o livro que quer ler na estante, para leitura na biblioteca e também em casa. Curupira, o lobisomem, o boitatá. Tu acha que tu vais ler mais a partir de agora, tendo a biblioteca assim melhor? É verdade, eu acho muito legal. Eu acabei de ouvir uma criança falando ali, né, que o que é que você sente, como é que você se sente quando lê, né? Ela falou assim, eu fico imaginando,
né? E eu disse, é tão bonito, né, a gente proporcionar isso para as crianças. Muito legal essa iniciativa que envolve aí todos os estudantes, né? E se você quer participar do Panorama, escreve para a gente pelas redes sociais. Também dá para mandar seu recado lá pelo WhatsApp, é só anotar os nossos contatos que aparecem na tela. Depois do intervalo, veja como vivem os remanescentes quilombolas da capital. E ainda, no Dia do Gari, uma homenagem aos profissionais que deixam nossas cidades mais limpas. Nós já voltamos. No período da escravidão no Brasil, os negros que conseguiam fugir se refugiavam com outros em comunidades normalmente escondidas no meio das matas. Esses locais eram conhecidos como quilombos. Mesmo depois da abolição, muitos descendentes seguiram morando nessas áreas onde permanecem até hoje. Estima-se que em todo o país existam mais de 3.000 comunidades quilombolas, muitas delas em áreas urbanas. Uma fica na zona norte aqui de Porto Alegre. É o quilombo da família Silva, onde a luta pela terra já faz parte da história. Desde a infância, as lembranças de Letícia estão ligadas à luta pelo direito de morar na terra onde se instalaram seus bisavós. Vinha os papel de despejo, todo mundo um correndo para um lado, outro para o outro, tentando achar um jeito de nós ficar. Meu avô também sempre falando que isso daqui era nosso, que minha mãe que se criou aqui, né? Então, ele lutou até onde deu, depois deixou nós aqui para continuar. Este é o Quilombo do Silva, localizado na zona norte da capital. Foram os avós de Lígia que vieram para essas terras quando o espaço ainda era tomado pela vegetação. Eles tentaram, mas nunca conseguiram a titulação do território por uso capião. E então, quando o pai de Lígia faleceu, começaram as tentativas de retirada da família pelos proprietários daqueles terrenos. Foi horrível, porque a gente não sabia nem para onde ia, nem para onde ficava, nem para que lado a gente ia, porque se saísse daqui a gente não tinha para onde ir, sabe? Foi muito difícil até se resolver a situação, sabe? Foi os 15 dias piores, sabe? Porque a gente estava assim, sem saber para onde ir, porque as coisas a gente ia para um depósito, a gente ia para o meio da rua. Foi muito difícil. Hoje moram aqui no Quilombo 22 famílias. São mais de 60 pessoas, muitas crianças. Elas crescem em uma comunidade diferente, em que não há o constante medo do despejo. Os Silvas estão perto de conquistar a titulação de território quilombola. O processo é bastante longo. Tudo começa quando um grupo que quer reivindicar uma área historicamente ocupada se autorreconhece como comunidade de afrodescendentes. A Fundação Palmares é responsável por emitir uma certidão necessária para iniciar o processo junto ao INCRA. A partir dali, o INCRA ele deve promover a realização de um relatório antropológico. Esse relatório antropológico ele vai contar toda a história da comunidade, desde a sua fundação, as relações econômicas, sociais, políticas, antropológicas que elas têm internamente e com a sociedade. E, a partir dali, vai se definir um território que foi historicamente ocupado por ela. No relatório antropológico vai ser apontado esse território e vai ser apontado também o que a gente chama de território de pleito da comunidade, que seria o passivo de regularização por parte do INCRA. O próximo passo é a publicação de um relatório técnico nos diários oficiais da União e do Estado. As pessoas atingidas por desapropriações e as que detêm as matrículas dos terrenos são notificadas. E então são abertos os prazos para recursos. Se não houver mais nenhuma pendência judicial, que é outra coisa, os processos podem ser paralisados por decisões judiciais, cabe ao presidente do INCRA editar uma portaria com a área final que resultou de todo esse processo. Se a área incidir em cima de áreas da União, do Estado e do município, esses entes eles são obrigados a titular. A família Silva já possui 3 títulos do terreno de 6.500 metros quadrados e ainda faltam outros 3. Existe uma ação na Justiça questionando o valor das indenizações. Mas para a Lígia, essa é uma questão de tempo.
Agora a gente não tem mais sensação, porque agora a gente tem o título da terra, a gente não tem praticamente todo o título, mas a gente tem 3 títulos. Né? No estado, 97 comunidades estão com o processo aberto no INCRA, mas pesquisas apontam que existem mais de 200 com características quilombolas. Assim, a perspectiva é de que a busca pelo reconhecimento aumente nos próximos anos. Bom, e aqui no estúdio a gente volta a falar com o Gleidson Renato Martins, que é assessor jurídico do Movimento Negro Unificado, e também com o Marcos Vinícius de Freitas Rosa, doutor em História. Bom, a gente viu aí a situação do Quilombo do Silva, né, que foi o primeiro aí da capital precursor a ser reconhecido como um território quilombola. Qual a importância desses territórios? Bom, uma das principais importâncias desse e de qualquer outro território negro ou quilombo é que a própria existência da comunidade depende da posse dessa terra, né? É uma noção de identidade que está muito vinculada à própria noção de posse do espaço e de todas as atividades que se desenvolvem e que dependem do espaço. Não é somente a questão agrícola, mas a questão da identidade, os rituais, a própria cultura que se desenvolve que está associada a essa posse, esse pedaço de terra. Então, a posse dele, a existência e a reprodução da comunidade depende da posse dele, desse espaço. Bom, nós já falamos aqui, né, que as poucas mudanças são graças às políticas públicas, né? Elas são importantes para isso. Chegou uma pergunta da Fernanda, do bairro Bela Vista, e diz respeito a isso. A pergunta dela é a seguinte: quais são os benefícios das cotas e quem sai prejudicado com elas? Eu acho que o benefício das cotas é para a sociedade brasileira. É a primeira vez no Brasil, e as cotas raciais elas começam praticamente por volta de 2003, né? A mudar o lugar do negro. Né? A sociedade brasileira ela colocou, tem estrutura, por isso que a gente chama de racismo sistêmico e estrutural, o lugar para o negro na sociedade. E as cotas raciais ela rompe com esse lugar. Né? Nós entregamos agora na Assembleia Legislativa um projeto de lei. Eu ajudei a fazer a minuta a convite do desembargador Rui Portanova para cotas raciais no judiciário aqui do Rio Grande do Sul. Né? Proposta do próprio judiciário. Não é só nas universidades, em todo Sim, o serviço exatamente. público também, que elas estão se ampliando. E aí foi muito engraçado, porque na saída nós entregamos o projeto à presidente, a então presidente da Assembleia Legislativa, e na saída um repórter fez o seguinte questionamento. E aí eu acho que fala, junto com a Fernanda perguntou. Ela perguntou assim, mas vocês acreditam que no que ajudaria, no que os negros se beneficiariam sendo juízes, né? E aí eu faço uma outra pergunta, né? Se a pergunta dele tem pertinência, na verdade, significa que os brancos sempre se beneficiaram em ser juízes. Né? Não é essa a discussão. Né? A discussão é democratizar étnico-racialmente espaços públicos onde nós não existimos. Sendo 52% da população brasileira, nós não existimos no judiciário, não existimos no Ministério Público, não existimos nas defensorias públicas. E por que vocês defendem que as cotas devem sim ser raciais e não apenas sociais, como no caso da universidade, que é uma grande discussão, por exemplo? Eu posso iniciar dizendo o seguinte, a própria pesquisa que nós estamos discutindo, ela já mostra o seguinte, o direito a gente costuma dizer o seguinte, para cada doença tem uma determinada remédio. Se o enfoque político é acabar com a desigualdade social, então nós estamos falando de políticas públicas universalistas para pobres. Mas no Brasil, e nós acabamos de ver isso, a discussão não é social, ela é racial. Então o remédio tem que ser racial. A política pública para pobre, ela vai continuar aumentando, nós acabamos de ver, os negros aumentaram, os índios, mas continuam em desigualdade com relação aos brancos, porque o recorte tem que ser dado racial, porque o problema não é social, o problema é racial. E lembrando que não há prejudicados, né? Exatamente. Quer dizer, a sociedade toda ganha quando ela fica cada vez mais igual, né? A diversidade, né? É inadmissível que o Brasil venda para o exterior uma diversidade que ele não respeita e não produz no Estado e nas empresas. Ainda sobre a questão da desigualdade no mercado de trabalho, chegou aqui um comentário da Rejane, lá do Rio de Janeiro, nos assistindo, falando sobre o preconceito em todo o Brasil, que foi citado aqui pela gente. Ela disse que de fato é real, pois ela vive no Rio de Janeiro e está fora do mercado de trabalho há 2 anos. Nos mesmos locais em que ela foi, ela disse que deixou currículo e não foi chamada, mas amigas brancas conseguiram. Né? Chegou também um outro comentário aqui. Boa noite, meu nome é Luiz, moro em Pelotas e gostaria de perguntar aos convidados do programa o que é o racismo inconsciente.
Existe racismo Boa. inconsciente? Boa. É minha terra natal lá. Marcos. Essa ideia do racismo inconsciente, o que ele quer dizer com isso? Que, por exemplo, quando a gente pensa, as pessoas veem uma espontaneidade nas suas atitudes, e às vezes elas nem se dão por conta de que elas estão beneficiando determinadas pessoas e prejudicando outras. Talvez seja um pouco isso, dessa ideia do racismo inconsciente. Quando a gente pensa, a própria noção de relacionamento, de amor, talvez as pessoas, quando elas imaginam aquela pessoa com quem elas vão se relacionar, talvez espontaneamente elas imaginem que vão se relacionar com um príncipe de olhos azuis ou com uma princesa magra, uma Barbie. Isso ocorre espontaneamente, inconscientemente, sem nenhum critério mais refletido. Mas quando a gente para pensar que esse perfil irrefletido e inconsciente tem determinadas características, a gente começa a ver que existe um perfil racial ali. Quando as pessoas imaginam o seu príncipe encantado, nunca é um príncipe negro, é um príncipe loiro, de olhos azuis, ou uma princesa, é uma Barbie, magra, loira, de olhos azuis. Então, isso parece que flui espontaneamente, mas a gente tem que trazer para o nível da consciência, que isso também tem um perfil racial. Porque as bonecas, né, eram só brancas e agora Sim. que começaram a surgir bonecas negras? E isso não foi fácil conseguir. Por mais incrível que pareça, isso não é fácil. Não foi fácil, né? Agora, há pouco tempo, houve uma grande discussão sobre um personagem, agora não lembro qual, que o ator seria negro, e aí houve uma grande discussão, inclusive, para que esse personagem, o herói, não fosse negro. Aproveitando a pergunta do Luiz, eu acho que eu não diabolizo a discussão racial, né? O que eu quero dizer aqui, se é uma coisa que o Brasil nos ensina, é ser racista, machista e homofóbico. Né? Então, as relações sociais se dão por essa natureza. Né? Então, nós vamos fazer isso de forma inconsciente. Isso no direito a gente pode chamar de discriminação indireta. Não é o dolo, não é intencional, mas acaba uma determinada ação. Gosto de dar o exemplo, por exemplo, da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, no curso de medicina. Provavelmente a pessoa que criou o currículo e as formas de estudo para o curso de medicina não pensou, eu não vou colocar pessoas negras e não vou colocar pessoas pobres. Mas no momento onde ela exige que as pessoas tenham aula de manhã, de tarde e de noite, em campus aqui ou em campus lá, eles retiram a possibilidade de pessoas pobres, e como a gente sabe, a maioria das pessoas pobres são pessoas negras, de estudarem. Então esse é um típico exemplo de racismo, sem intenção, mas que acaba tendo no seu resultado a discriminação. Bom, a gente finaliza então o nosso papo com mais um recado que a gente recebeu aqui. Como é bom ver a população negra tendo voz e representatividade positiva na televisão. Pena que isso ainda é raro na TV Gaúcha, na TV Nacional, eu diria. Parabéns ao Panorama TVE, o Fábio de Gravataí. Muito obrigado por terem contribuído, então, por esse nosso papo de hoje. Obrigada a vocês, obrigada quem mandou mensagem para a gente também. Exatamente, quem está nos assistindo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, o termo gari é uma homenagem ao francês Pedro Aleixo Gari, fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro em 1876. No dia deste profissional, a nossa homenagem vem através da história de uma mulher batalhadora. A reportagem da TV Univates madrugou para conhecer de perto a rotina da Loreci, do município de Lajeado. 5h30 da manhã, ainda é escuro, horário que cheguei na empresa responsável pela limpeza das principais ruas de Lajeado. Nesse turno, cerca de 15 mulheres gari varrem e recolhem o lixo do centro da cidade. Conheci a Loreci, ela trabalha há cerca de 6 anos como gari, passou por 2 empresas antes da atual. Aqui eu vai fazer 2 anos agora em setembro que eu estou. Até agora está tudo certo, o patrão nunca reclamou do meu trabalho, eu acho que estou exercendo a minha profissão certa, né? Profissão que em Lajeado é dividida em 2 jornadas, das 6 da manhã às 2 horas da tarde e das 2 até às 10 horas da noite. Trabalho que começa cedo, a cidade tem que estar limpa. O ônibus passa 5h15, 5h20 por aí, daí nós vem, daí a gente fica ali, chega na firma, esperamos o nosso capataz, né, encarregado. Daí ele chega, daí a gente começa, daí arruma os carinhos, bate o cartão, né? Cartão ponto. Daí vem pro trecho e vamos seguindo, né? Depois fizemos intervalo das 8 às 8h15.
Daí depois outro intervalo das 11 ao meio-dia. Trabalho importante, que passa despercebido. A comunidade valoriza aqueles que trabalham com papel e esquece de quem mantém o espaço limpo. É sempre em 2 funcionárias em cada rua, né? Então é passado para nós um layout das ruas que a gente tem que fazer e a gente bota sempre 2, né? O bom é botar sempre 2 em cada rua, até para não ficar muito pesado para elas, né? No inverno, sim, que é bastante frio. Mas eu não sinto muito frio, eu sou mais calorosa. Mas assim vai, mas desafio mesmo não tem assim. O mais puxado um pouco é na época que as árvores começam a largar as folhas, né? Mas se no mais, estou tranquilo. Eu fiquei por esse trecho, a Loreci continuou. E com ela se afastando, a certeza que o meu e o teu dia vão ser melhores. E daqui a pouquinho, logo depois do Panorama, tem Debate TVE. Para saber qual é o tema em discussão hoje, a gente conversa agora com a apresentadora Lena Ruduí. Boa noite, Lena. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Telespectadores. Exatamente, daqui a pouquinho tem o Debate TVE e nós vamos falar sobre os avanços da tecnologia da informação e os seus impactos no mercado de trabalho, na economia, enfim. É o nosso assunto de hoje, já que a partir de amanhã ocorre um Fórum Internacional de Tecnologia da Informação do Banrisul e esse mote para a gente debater aqui. Se você já tiver a sua pergunta, pode mandar através do WhatsApp e a gente vai estar aqui logo depois do Panorama. É com vocês, meninas. Obrigada, Lena. E a gente se despede assim, então, deixando vocês com o Debate TVE. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.